Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro de 20 segundos, entra no ar RC News, o seu novo canal de notícias da Igreja Católica. Web, rádio, Sistema Renovar em Cristo e todas as plataformas do nosso sistema, tanto Facebook, tanto também YouTube, você que nos ouve pelas ondas também da Rádio Quixabeira FM. Começamos aqui, uma edição extra, do RC News, o seu canal de notícias católica, com uma presença muito ilustre. E aqui quebrando um pouco de protocolo, neste período de pandemia, ouvir e ver o nosso bispo diocesano, o nosso pastor, é um acalento ao nosso coração, um consolo muito grande. Então, muito bom dia, Dom Hernaldo Pinto Farias, o 7º bispo da Igreja Diocesana de Bonfim. Muito bom dia, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe. O seu nome mesmo é Anderson? Antônio Gabriel, do Arnaldo. Messias, rapidinho, só um problema. Muito bom dia, Arnaldo, sua bênção. Bom dia, Gabriel, Deus abençoe a todos que nos acompanham pelas mais diversas mídias. Então vamos logo para a nossa primeira pergunta do Arnaldo. O povo da nossa diocese está muito ansioso, para ouvir o que o senhor tem a falar sobre essa abertura gradual, das igrejas da nossa diocese e como bem vivenciar a fé neste tempo de pandemia. Realmente, essa semana que começamos a anunciar, o povo ficou muito ansioso, esperando o que o pastor tem a falar. Então, Dom Arnaldo, no último decreto emitido pela diocese, foi colocada a ideia de fases: vermelha, laranja, amarela e verde. O senhor poderia falar um pouco do significado e o objetivo dessa ideia? Então, Gabriel e nossos ouvintes, a ideia é a seguinte, o projeto é este. Nós não podemos abrir de maneira indiscriminada nossas igrejas. Nós já tivemos até problemas de mesmo em pequenas celebrações, pessoas serem contaminadas porque as pessoas que têm o vírus e são assintomáticas, que não têm nenhum sintoma, essas pessoas podem transmitir o vírus. Então, o nosso cuidado é o cuidado com a pessoa, para que nós, como igreja, como cristãos, nós não colaboremos para que o vírus possa se expandir, se difundir. Por isso, nós pensamos que deveríamos, com a comissão interdisciplinar, ver um método que pudesse ser gradual da reabertura de nossas igrejas. E como isso foi pensado? Existe um método que é usado mundialmente, que é o método a partir da média móvel. A média móvel é aquela que nos dá
o movimento que a enfermidade está tendo em cada município. São duas medidas ou medições que são feitas. Uma é aquela de avanço da enfermidade. Quantas pessoas contaminadas aquele município já tem? Por exemplo, se a gente pega, já que vocês estão aí em Campo Formoso, por exemplo, Campo Formoso, nós temos aqui o controle, nós começamos a fazer o controle desde maio. Nós temos o controle semanal de cada cidade, das 27 cidades que compõem a nossa diocese. Campo Formoso, ela tem um comportamento houve um período de muita ascendência, de muito crescimento, mas ela está num crescimento já começando a fazer a curva. Só que esta medida do número total de casos não nos ajuda a tomar decisões corretas para a reabertura de alguma coisa como a igreja. Campo Formoso, por exemplo, na semana passada, teve 1.030 casos, já estava com 1.030. Esta semana, 26, estava com 1.037. Na semana anterior, 2 semanas atrás, estava com 1.009. Isso significa que Campo Formoso cresceu 21 casos há 2 semanas atrás, cresceu 7 casos na última semana apenas. Isso significa que Campo Formoso começou a ter o que é chamado de platô, já começando a estabilizar. Só que isso não nos autoriza, não nos dá os dados necessários para que a gente saiba como está o comportamento da enfermidade. O que nos ajuda a compreender o comportamento da enfermidade é a chamada média móvel. O que é a média móvel? É o total de infectados em uma semana. Pega esse total e divide por 7, uma semana. Isso aí a gente vai ter os contaminados por dia. Quantos contaminados por dia? É isso que vai nos ajudar a perceber a enfermidade está evoluindo ou decrescendo, ou involuindo naquele lugar. E aí a gente vai ter um outro quadro em Campo Formoso. Dia 12 eram 2,6 casos por dia. Dia 19 subiu para 3 casos por dia. Dia 26 foi para 1 caso por dia. Isso implica dizer que Campo Formoso está neste, vamos dizer, alto e baixo, mas não está mais subindo vertiginosamente como estava subindo anteriormente. É isso que nos autoriza a perceber o comportamento da enfermidade. Como vêm as fases? Que foi a sua pergunta, Gabriel. E peço desculpas em ter que dar toda essa explicação. As fases foram pensadas para que a gente pudesse ir nesta gradual, pouco a pouco, reabertura. Aqueles municípios que ainda estão com casos semanais, eles permanecem nas fases vermelhas. Isto significa que só pode ter celebrações, aí é até a nota 13, só pode ter celebrações com 5, 6 pessoas, aos domingos, enfim, todas as normas até a nota pastoral número 13. Os municípios que começarem a ter 0 caso ou menos de 1 caso por 2 semanas seguidas, eles vão para a fase laranja. O que é a fase laranja? A fase laranja
são aquelas que já estão há 2 semanas começando a equilibrar, a não ter muitos casos, a menos de um caso por dia, e podem, então, abrir as igrejas para celebrar com 10% apenas na matriz. Apenas na matriz. 10% da capacidade da igreja. Se uma igreja comporta 100 pessoas, ela poderá colocar 10 pessoas lá dentro. Entendido? Ora, isso fase laranja. Os municípios que começarem a ter, depois dessas 2 semanas, estabilização, que estavam na fase laranja, ela começou a decrescer, a não ter mais nenhum caso. Uma semana seguinte, ela vai para a fase amarela. A fase amarela, a igreja pode ser aberta com 20% da capacidade. Se ela comporta 100 pessoas, ela pode ter 20 pessoas lá dentro. Tudo isso com os cuidados higiênicos, com distanciamento, sempre. Isso sempre a gente vai ter que seguir, que está na nota 14, mas também está nas outras orientações. Mas a igreja que está, a paróquia que está na fase amarela, pode também celebrar nas capelas, também com 20% da capacidade da capela. As comunidades ou os municípios que começarem a decrescer por 2 semanas seguidas, depois de, quem sabe, passar pela fase ou nem passar pelas outras fases, ela vai para a fase verde, que é a reabertura maior, com capacidade maior de pessoas nas igrejas. Este é o nosso objetivo. Queremos chegar a que todas sejam reabertas. Se a gente for ver, esta semana já saiu a orientação para os padres, mas e eu creio que vocês estejam aí anunciando, 12 comunidades estão na fase vermelha. 3 comunidades estão na fase laranja. E 10, eu estou chamando comunidades, paróquias, estão na fase amarela. Graças a Deus. Qual é o nosso trabalho? Em primeiro lugar, contribuir para que a pandemia não avance. Porque se avançar naquele município, a paróquia volta na fase anterior. Se voltar a crescer. Mas a gente já estava na fase amarela, mas voltou a crescer, então volta para a fase laranja. Voltou a crescer, volta para a fase vermelha. Então, necessita a colaboração de todo mundo para que o vírus não se propague. Se a gente não colabora, a gente não vai ter avanço. Para os que estão chegando agora, né, nós estamos entrevistando aqui o 7º bispo da Diocese de Bonfim, Dom Hernaldo Pinto Farias, né, falando sobre a reabertura gradual das missas e também como bem vivenciar a fé neste tempo de pandemia. Recapitulando, né, o Dom Hernaldo falou e está suscitando muita dúvida no pessoal. Os casos estão diminuindo, nós só temos 12, 14 casos ativos. Por que não reabre? Porque ele não está vendo a média móvel de casos ativos, mas sim a média de transmissão por semana. Não é isso, né, Dom Hernaldo? Então, a média de transmissão por semana é que dá a média móvel. E é ela que nos orienta a tomar essas decisões. Então, muito bem explicado pelo nosso bispo diocesano, graças a Deus. Então, não fica mais dúvida sobre essa questão. Por que tem poucos casos? Por que não abre? Porque ele não está, a equipe, né, não está olhando a média móvel de ativos ou não, mas sim a média por semana, né? Isso. Então, vamos para a próxima pergunta aqui ao nosso bispo diocesano. Quais são os critérios de avaliação para uma paróquia avançar ou regredir na reabertura das igrejas,
Há um trabalho junto às prefeituras para definir as fases de cada cidade. Como é feito esse processo, Arnaldo? Então, o processo é feito assim. A PASCOM tem contato com a PASCOM diocesana, tem contatos com a PASCOM de cada paróquia. O pessoal das paróquias envia para a PASCOM diocesana, que cataloga isto toda semana. No sábado, a PASCOM diocesana faz aquele pequeno cartaz que divulga em nossas mídias quantos casos já tem cada município. Nós pegamos este material, fazemos o controle para saber quantos casos tiveram na semana, para elaborar a média móvel. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas este é o nosso controle. Vejam aqui. Conseguem? Não, Arnaldo, a janela está reluzindo aí no painel. Infelizmente. Então, assim, nós temos o controle desde maio. E ali vai nos dando, já fazendo o cálculo, qual é a média móvel. Os dados que nós temos vêm dos municípios. Nós não inventamos o dado. Então, é esta relação que a gente tem com o município. O que nós estamos querendo é, de fato, como cristãos, colaborar até mesmo com as normas dos municípios, porque é o desejo de todo município que não aumentem os casos. É que nós, como cristãos, colaboremos para que os casos não aumentem. É esta o nosso trabalho. Por isso, recebemos dos municípios, ou pegamos das mídias dos municípios, e temos ali o total de casos da semana. Então é isso, não é nada... Sim, Bernardo, pode continuar. Desculpe, Gabriel, é só até a partir do seu comentário anterior, porque tem pessoas que falam assim, mas a nossa cidade hoje só teve um caso, ou não teve nenhum caso. Não teve hoje, mas some a semana, veja quantos casos tiveram na semana e divida por 7. Essa divisão, esse resultado é que vai dar a média móvel da semana. Esse método não é só usado pela Diocese de Bonfim, né? Mas sim nacionalmente, mundialmente. Mundialmente o método é usado. É utilizado, né? Pela OMS, também aqui pela Secretaria, né? Pelo Ministério da Saúde. Exatamente. Não é uma coisa inventada da nossa diocese, não. Para você que nos escuta, para você que nos ouve. Né? Realmente, a diocese está seguindo os padrões, né, do Ministério da Saúde, da OMS. E a nossa comissão, Gabriel, a comissão interdisciplinar, tem um médico, 2 enfermeiras, uma advogada, uma psicóloga, 3 padres, 4 seminaristas, né? E o bispo. Ou seja, é uma equipe grande que pensa cada coisa, que discute cada coisa. Tem um grupo no WhatsApp que qualquer problema a gente já discute, já avança, já revê. Semana passada nós dissemos isso, mas já está assim, então é melhor a gente rever. E a gente faz esse caminho de discussão. Então tem uma equipe já preparada, né, realmente, do Arnaldo, capacitada para esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Arnaldo, agora nós vamos para uma pergunta, né, que envolve também as catequeses, as nossas pastorais, né? Muitas catequistas, muitas mães estão preocupadas com isso. Já tem um possível decreto que aborda a volta das pastorais, catequeses e festividades dos padroeiros nas paróquias e nas suas comunidades? Não tem ainda, porque a gente está acompanhando esta evolução. Eu vou fazer uma comparação que ela não é muito feliz, mas eu creio que ajude. Imagine se de fato reabrem
haja um decreto municipal, estadual, para reabrirem as escolas. Imagine o controle, o investimento e a possibilidade de contaminação nas escolas. É a mesma coisa a igreja. Ou seja, a catequese não é que seja uma escola, mas as crianças vão estar numa sala, enfim. Então a gente tem que ter todo este cuidado para que a gente não contribua para que a enfermidade avance. Para isso, os decretos anteriores, até mais ou menos o 12º decreto, eles estão legislando, então vamos ter métodos novos de fazer catequese? Vamos ter. Vamos ter métodos novos de animar as comunidades? Vamos ter. Ligar para as pessoas, usar o WhatsApp, ou seja, usar os meios de comunicação não para dividir, mas para aproximar as pessoas, para gerar felicidade para as pessoas. Infelizmente, muitas vezes a gente usa os meios de comunicação para gerar contenda, divisões, enfim. Não, nós como cristãos temos que usá-los para o bem, para o amor, para a fraternidade. Isso mesmo, Dom Reinaldo, o senhor falando realmente, eu fico muito feliz de ouvir a voz do senhor, o nosso pastor, digo não somente eu, mas também todos os produtores que estão aqui por trás, as pessoas que não estão nos ouvindo, ouvir a voz do pastor, ver o pastor para as ovelhas, é de muita alegria e muita emoção. Agradecemos pelo senhor ter aceitado o convite. Também, eu que agradeço. Também, lembrando que nós estamos sintonizados também na Rádio Quixabeira FM, você que nos escuta, muito bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês. Dom Reinaldo, quarta pergunta, quais são os efeitos trazidos pela pandemia do novo coronavírus no exercício do conceito de igreja doméstica? Primeiro a gente tem que compreender o que é a igreja doméstica. É a vivência da fé no meio da família, no seio da família. A gente aprende a amar a Deus na relação familiar, na vida familiar. Por decorrência, isso vai para a igreja, e a igreja amplia esta relação amorosa com Deus. Mas começa ali na família. Ora, a pandemia tem nos ensinado uma grande coisa, uma grande lição tem nos dado. Nós não investimos muito na vida de fé das famílias. Eu vou dar um exemplo. Quantas são as famílias que não mais fazem uma oração antes da refeição? Quantas são as famílias que têm na sala de refeição uma grande TV e as pessoas não se comunicam mais enquanto estão na refeição, mas prestam atenção a uma TV? Ou seja, ou até mesmo no celular o tempo todo, mesmo à mesa. Ora, nós não preparamos as famílias. Então, a pandemia veio nos ajudar a perceber que temos que dedicar mais para que a família se santifique, para que a família tenha experiências de oração. Tivemos agora o seminário, não sei se vocês acompanharam, se não acompanharam, está no YouTube, o seminário do Regional, foram 3 noites. Procurem, transmitam também pela rádio de vocês. 3 noites de formação, e a primeira foi sobre a liturgia na vida, a palavra e a liturgia na vida da família. Então, a pandemia veio nos ajudar a nos alertar para esta, vamos dizer, deficiência. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia nos ajudou a perceber que, de fato, a liturgia da igreja, ela não se reduz, ou ela não é só a liturgia, a vida de fé na comunidade, ela é também na família. E aí vai exigir de todos nós agora um trabalho de ajudar as famílias a terem momentos de oração, a terem momentos de silêncio, de meditação da palavra, de bênção dos alimentos,
enfim. E isso foi muito bom para nós, porque estamos recobrando isso. Quantas são as famílias que estão dizendo: eu reativei o meu santuáriozinho lá naquele lugar que tinha em minha casa. Que ótimo! Isso é muito bom e é bom ouvir isso. A pandemia levou a família a se unir mais. A família pôde perceber mais os seus conflitos, as suas dificuldades, as qualidades e os defeitos uns dos outros. Ou seja, ela nos ensinou muito. E nós não podemos sair dela iguais. Temos que sair melhores. Temos que sair, eu poderia até dizer, mais santos. O Santo Padre, o Papa Francisco, na catequese, ele fala, né, que um dos caminhos para sair melhor, né, desta pandemia é a solidariedade e a responsabilidade. Ele diz que são dois caminhos que nós podemos seguir para sair melhores desta pandemia. E o Senhor recorda isso, realmente. Estar dentro da família, muitas vezes, é ser solidário, também ser responsável pelo outro. Isso também significa igreja doméstica. Última pergunta do Reinaldo, olha que tristeza, última pergunta aqui do nosso encontro, o pessoal está assistindo, o pessoal está comentando aqui, então última pergunta. Como o senhor avalia a pastoral da comunicação, a PASCOM, no período da pandemia e também outros meios de comunicação católicos? Gabriel, em primeiro lugar, eu tenho uma gratidão muito grande à PASCOM de toda a diocese, que teve um trabalho fantástico de toda semana, não conseguia, com o boletim da prefeitura, ligava para um, ligava para outro, buscava. Foi um trabalho muito grande, semanalmente feito pela PASCOM. E eu tenho uma gratidão muito grande à PASCOM. Segundo, a PASCOM de cada comunidade teve que se reinventar. Nós tivemos, por exemplo, eu fazer uma entrevista desta forma, eu não sabia nem por onde começar. Tivemos que nos reinventar, tivemos que quebrar a cara até, né, muitas vezes, errar, acertar. Eu tive que, por exemplo, saindo deste campo, mas eu tive que dar aulas na faculdade por videoconferência. A primeira foi um desastre, né? Depois a gente foi aprendendo, se reinventando, e a PASCOM teve que fazer isso. Às vezes com poucos recursos, com um celular muito simples, né? Mas conseguiu e fez, e transmitiu, e procurou. Mas ficou vamos dizer, uma questão para todos nós. Quantas pessoas nós estamos atingindo com essas transmissões pelas mídias? Um número muito grande, muito maior do que aquele número que a gente atingia só indo à paróquia, à igreja. Mas ainda tem muita gente que nem acesso a isso tem. Ainda tem muita gente que não tem acesso à internet. Ainda tem muita gente que não sabe nenhum dos nossos decretos, porque eles estão sendo transmitidos pelas mídias. Eles não chegaram lá naquelas pequenas roças, naquele naquele sertão, perdão, não chegou. E nós temos que trabalhar agora para que todos tenham o direito a acesso à internet e de qualidade. Então, a PASCOM teve que, de fato, se reinventar, conseguiu em muitas coisas, mas ainda temos muito trabalho a ser feito, e isso é bom porque nos anima a continuar a nossa missão de evangelizar. Muito bem, Dom Hernaldo. Então aqui, né, nós encerramos esta nossa entrevista
com o 7º bispo da Igreja Diocesana de Bonfim, Dom Hernaldo Pinto Farias. Agradecemos você que nos acompanhou, né, através das mídias sociais, Facebook, né, YouTube, e também pela rádio FM de Quixabeira e pelo também a web rádio Renovar em Cristo. Dom Hernaldo, eu deixo aqui o senhor que faça uma mensagem, né, para todos os fiéis da Diocese de Bonfim, o senhor como pastor deste rebanho. Eu deixo uma tripla mensagem, e aí a gente pode até, quem sabe, em outras oportunidades, tocar em outros assuntos. Primeiro, a pandemia está nos desafiando e está nos também exigindo atitudes novas. Que nós possamos sair melhores de tudo isso. É exigente isso para todos nós. Segundo, é importantíssimo, neste momento, a nossa unidade enquanto igreja particular. Não provocarmos divisões, mesmo que sejamos contrários, mas vamos nos unir para que possamos vencer juntos tudo isso. A divisão não vai ajudar neste momento. Não vamos entrar na onda daqueles que provocam divisões. Isto não é cristão, isto não vem de Deus. Unidade é o que precisamos neste momento. Fraternidade no amor em Cristo Jesus. E a terceira mensagem: estamos em ano de eleições. Temos que ter muito cuidado com as manipulações que são feitas com o nosso povo. Não se deixem manipular por ninguém, por partido nenhum, por quem quer que seja. O nosso voto é, podemos dizer, direito civil. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser como que vilipendiado. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo para que a gente não caia em armadilhas. E, por fim, eu diria, é tempo de estarmos unidos em muita oração para que a nossa vida seja cada vez mais expressão da vontade de Deus e não da pura vontade humana. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e contem sempre, a cada dia, com as minhas orações. Agradeço ao Gabriel, à rádio, por este momento. Estamos sempre unidos e que possamos cada vez mais nos colocar a serviço de uma notícia da verdade, uma notícia que evangelize, uma notícia que gere comunhão, uma notícia que gere fraternidade. Muito obrigado, Dom Hernaldo, por esse espaço que o senhor achou na agenda do senhor, que deve ser muito corrida, né, como bispo de uma diocese com diferentes, né, localidades, diferentes situações. Muito obrigado. E aqui a gente deixa aberto os espaços. No momento que o senhor telefonar para a gente pedir um espaço, a gente tem com o senhor, tá bom? Essa a gente pediu, mas na hora que o senhor quiser, e os decretos do senhor, todo o decreto, toda a carta está passando aqui pelas nossas redes aqui. Então, o senhor fique muito à vontade e aqui o senhor se sinta em casa aqui no Sistema Renovar em Cristo, viu? Muito obrigado, Gabriel. Um abraço a todos. Amém. O senhor pode terminar dando-nos a bênção do senhor? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Obrigado, Dom Hernaldo. Obrigado você que participou junto com a gente dessa transmissão pelo Facebook e YouTube, pela rádio Quixabeira FM
e pela web rádio Renovar em Cristo. Que Deus abençoe e volto às 12h30 com um resumão desta entrevista com Dom Hernaldo Pinto Farias, sétimo bispo da Igreja Particular de Bonfim.